Vamos seguindo por aqui? Vamos falar então agora de soja livre de desmatamento. O que é imprescindível nos relatórios de sustentabilidade sobre o cumprimento desses compromissos? Tem um guia chegando aí que foi lançado com essas orientações. E a nossa conversa então agora é com o Thiago Masson, que é coordenador de conservação para a soja sustentável da TNC Brasil. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse bate-papo agora, Thiago. Os importadores da nossa principal commodity aí e também os que compram produtos derivados da soja, esses países buscam parceiros comerciais cada vez mais, não é mesmo? Comprometidos com o desmatamento zero, não é? Exatamente. É um pouco nesse contexto que a gente elaborou esse projeto, esse guia que foi elaborado em parceria com a Imaflora aqui no Brasil, dentro desse contexto internacional que a gente vem assistindo a inúmeros países, blocos, regiões, adotando regras bastante importantes em relação ao desmatamento zero das agropecuárias, né? A gente tem um exemplo mais próximo agora da União Europeia, mas também temos sinalizações importantes de outros mercados. China avançando muito com a questão do desmatamento ilegal, sinalizações importantes dos Estados Unidos. A Reino Unido também trabalhando uma normativa similar com o desmatamento ilegal. Mas também nós temos, no âmbito privado, inúmeras empresas, agroindústria, por exemplo, empresas mais próximas aos consumidores finais, que nós chamamos de downstream companies, que também estão adotando seus próprios compromissos privados de eliminar o desmatamento de suas cadeias de originação, suas cadeias agropecuárias. E é por isso que a gente elaborou, a TNC Brasil, a The Nature Conservancy, em parceria com a Imaflora, elaborou esse guia, cujo público-alvo são as companhias mais próximas aos consumidores finais, para que eles possam entender de fato quais são toda essa metodologia envolvida, todas as questões técnicas envolvidas no relatório de sustentabilidade, para que elas possam de fato entender os compromissos, avaliar os riscos e entender também o progresso dessas trading companies em relação à originação de soja sem desmatamento, que nós chamamos de soja com desmatamento zero. Tiago, para promover essa transparência aí no setor do que se é feito da porteira para dentro e também da porteira para fora, em relação à soja livre aí do desmatamento, como esse guia, então, vai ajudar as empresas a conhecerem todos os elos da cadeia? Como é que vai ser, como elas devem, então, fazer essa análise, então, desses relatórios? Perfeito, Simone. Quando a gente olha um relatório de sustentabilidade para as pessoas que não são da área, existem muitas questões técnicas e metodologia que precisam ser muito bem explicadas. Então, a ideia é que esse guia, na verdade, a gente não reinventa a roda, que a gente compila as melhores práticas internacionais de auditoria, de relatórios, para que essas empresas consigam entender questões extremamente técnicas. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, como as trading companies estão monitorando e fazendo a rastreabilidade de indiretos. Qual é a metodologia utilizada pela trading company? Qual o conceito de desmatamento utilizado pela companhia e adotado em seu compromisso público de desmatamento zero? Esse conceito, ele abrange áreas florestais, ele também abrange áreas não florestais, ele é específico a um bioma, ou ele abrange todos os biomas nos quais essa empresa tem algum tipo de originação de soja. Então, são questões extremamente técnicas, específicas, como, por exemplo, a empresa vem trabalhando a questão para eliminar a chamada triangulação dentro da sua cadeia de originação. De forma que esse guia ele traz respostas muito práticas, muito objetivas para essas perguntas, de forma a melhorar o que você muito bem mencionou nessa segunda pergunta, melhorar a transparência dentro da cadeia agropecuária como um todo da soja, né? É um trabalho colaborativo, é um trabalho baseado em ciência, e principalmente baseado em metodologias já experimentadas e já recomendadas internacionalmente. O Thiago, importante também falar, mencionar aqui dessas empresas conhecerem também os fornecedores diretos e também os indiretos, não é? Exatamente. A cadeia de soja ela possui também essa dinâmica entre fornecedores diretos. Para quem está nos assistindo, fornecedores indiretos são aqueles, por exemplo, as cooperativas que compram de centenas de diversos produtores rurais. A gente perdeu o Ah, sinal, não. Voltamos com o Thiago. Thiago, prossegue. Voltamos? Não sei Voltamos. onde vocês pararam, mas vamos lá. Eu Vamos estava lá. explicando sobre a questão de Isso. indiretos, né?
o guia traz respostas práticas para a questão de monitoramento e rastreabilidade, né? De forma a entender se o compromisso daquela trading company ela vai até a originação, até que ponto de sua cadeia de originação está esse compromisso. E mais importante, como funciona o monitoramento e rastreabilidade, não só para os diretos, ou seja, aqueles produtores que vendem diretamente para uma trading company ou também para os indiretos. Como, por exemplo, a gente pode citar uma cooperativa que agrega a soja de diversos produtores de uma determinada região e vendem e comercializa esse volume já de diversos produtores por uma trading company. A questão é até que ponto, o ideal é que esse monitoramento, essa rastreabilidade chegue exatamente até o que nós chamamos de polígono da propriedade. Agora, Tiago, com essa moratória da soja, o Brasil ele consegue atender, então, essa demanda dos mercados dos países importadores da soja brasileira? A moratória da soja é um exemplo mundial, né? Um exemplo internacional de como todo o setor, de uma forma muito colaborativa, pode atender a diversos fatores. A questão das mudanças climáticas que está afetando diretamente aí o dia a dia do nosso produtor rural, né? A gente vem assistindo aí as secas cada vez mais intensas aqui no Brasil, mas na América do Sul como um todo. Hoje, o local com uma seca mais intensa e mais longa da história praticamente, está aqui na América do Sul, no Chile, ou seja, todas essas questões climáticas têm afetado a vida do produtor rural, mas também tão importante atender a critérios internacionais que estão cada vez mais focados na questão de eliminação do desmatamento das cadeias de originação, né? Soja é um exemplo, mas vários outros produtos também estão sendo objeto, né, de regulamentações internacionais. O grande exemplo é a União Europeia, que vem já debatendo uma regulamentação para eliminar a importação, não só a importação, mas a produção também de diversos produtos e comercialização de produtos associados a desmatamento, do conceito de desmatamento zero, é aquele desmatamento que envolve não apenas o desmatamento ilegal, e aí a gente tem a questão da fiscalização, mas também o desmatamento legal. E nessa questão importante, desmatamento legal, existem muitos produtores assistindo a nós. Nesse momento é importante também que todo o Estado, municípios, enfim, países e setor privado como um todo também tragam os incentivos financeiros, econômicos, para que esses produtores também consigam, obviamente, ganhar dinheiro com a floresta nativa em pé dentro da sua propriedade. Esse é um pilar importante, um pilar financeiro importante, um pilar que a TNC aqui no Brasil tem trabalhado muito forte, também em parceria com outros atores, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul como um todo, para também incentivar e influenciar a entrada de todos esses pagamentos por serviços ambientais, enfim esses serviços, esses incentivos econômicos e financeiros para os produtores rurais. Agora, Tiago, eu queria uma análise tua. Eu já fiz entrevista aqui falando com a ProSoja, enfim, sobre a soja cultivada em área que já foi área degradada, né? Nesse caso, esses países compradores da nossa soja brasileira, eles aceitariam essa soja cultivada nessas áreas que estão sendo recuperadas? Esse é um exemplo importantíssimo, Simone, que você traz aqui para a discussão. E eu acho que, para a gente contextualizar um pouco, eu trago aqui a questão do Cerrado, né? Hoje, nós temos já mapeados mais de 18,5 milhões de hectares no Cerrado, já abertos em áreas degradadas, de pastagem degradadas, e boa parte desse volume de terra com aptidão agrícola para soja. Então, esse é um exemplo que nós temos aqui no Brasil, que a gente tem a condição de aumentar a área de produção, ao mesmo tempo sem derrubar nenhuma árvore no cerrado, né? Isso é uma questão importante e é uma sinalização extremamente importante para mercados internacionais, uma vez que nós temos que bem a questão, obviamente, da produção agrícola. Voltamos, cortou novamente, em balancear a questão da produção agrícola, da chamada segurança alimentar internacional, mas também com conservação da nossa biodiversidade, conservação dos nossos ecossistemas aqui no Brasil. Então, eu vejo particularmente que o avanço pelos incentivos necessários para que o avanço da área agrícola aconteça em áreas degradadas como um fator fundamental de competitividade do Brasil, não só no combate às mudanças climáticas, para atendimento das suas NDCs, mas também com uma seleção muito positiva para o mercado internacional. Agora, para a gente já encerrando, esse guia, ele atende, então,
A gente citou aí no caso da União Europeia, atende então os requisitos aí, olha, estamos trabalhando, temos um guia com orientações importantes aí quando a gente fala no cultivo da soja no Brasil, atende essas especificações aí da Europa, pode ser um ganho a mais, e também temos a COP que já está acontecendo aí, o guia acaba contribuindo aí em relação a todos esses assuntos que a gente vem observando internacionalmente quando a gente fala da nossa produção brasileira? Sem dúvida, mas veja que o foco, a grande contribuição desse guia é ajudar com que essas empresas consigam realmente identificar os fornecedores de soja que atendam às suas políticas públicas de desmatamento zero. Então, ao trazer essas informações de uma forma muito objetiva, com bons exemplos, esse guia obviamente contribui para que a cadeia, para a transparência de questões relacionadas a desmatamento zero na cadeia. E a partir do momento que ele contribui com essa maior transparência, obviamente que ele acaba também ajudando que essas empresas tornem-se cada vez mais adaptadas ou mais próximas às inúmeras regulamentações que estão vindo de fora para dentro. Então, ao trazer essa transparência, ao trazer essa metodologia, a gente entende que esse guia pode ajudar, sim, nos esforços das empresas, dos produtores rurais, a reduzir, a eliminar o desmatamento das cadeias de originação. Importante ressaltar também, Simone, que esse é um guia voltado para as chamadas downstreamers, as chamadas agroindústria que utiliza a soja basicamente no seu processo de fabricação. Mas nesse ano também nós lançamos um outro guia focado para as trading companies, em que a gente trouxe as informações, as evidências necessárias para que as trading companies pudessem também reportar o volume de soja sem desmatamento em sua cadeia de originação. Então, são trabalhos complementares que nós estamos elaborando em parceria com a Imaflora aqui no Brasil, para que a gente possa dar uma contribuição na transparência do setor, já também focado nas questões, não apenas, obviamente, as questões climáticas, os impactos das mudanças climáticas, tanto para a biodiversidade no Brasil, mas também para a produtividade do produtor, para aquela pessoa, o produtor rural que está no dia a dia no campo, mas também olhando um pouquinho também para as movimentações e tendências de mercado internacional. Tá certo, Thiago, muito obrigada então pela sua análise, falando do guia aí. Eu conversei então com o Thiago Masson, que é coordenador de conservação para soja sustentável da TNC Brasil. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui. Obrigado, muito obrigado. A TNC está à disposição de vocês.